Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das imagens mais bonitas e ao mesmo tempo mais poderosas de todo o Evangelho, a do Bom Pastor. É uma parábola que fala sobre segurança, sobre cuidado, mas que também nos faz uma pergunta bem direta. No meio de tanto barulho, de tanta confusão, como é que a gente sabe qual voz seguir? Vamos juntos explorar essa mensagem que, mesmo sendo tão antiga, parece que foi feita para os nossos dias. E essa pergunta é o ponto de partida de tudo. Ela é o fio condutor da nossa reflexão de hoje. Porque vamos combinar, no meio de tanta informação, tantas opiniões e distrações, a voz que a gente escolhe ouvir, bom, ela define para onde a nossa vida vai. Para entender a resposta que Jesus nos dá, vamos primeiro voltar lá na origem, na própria parábola. Então, para começar, vamos fazer um exercício de imaginação. Vamos ouvir a história do jeito que Jesus a contou. Ele usou uma imagem super comum para a época, algo que todo mundo entendia na hora: um pastor e suas ovelhas. Uma cena que parece simples, mas que, na verdade, está carregada de um significado profundo sobre confiança, sobre pertencimento e, acima de tudo, sobre segurança. Olha só como Jesus já começa. Ele traça uma linha bem clara no chão. Existe o jeito certo e o jeito errado de se aproximar do rebanho. A porta significa legitimidade, é o caminho correto. Qualquer outro jeito de entrar é uma invasão, é uma ameaça. E aqui, a identidade do verdadeiro cuidador é revelada. Ele não chega de fininho, não usa truques. A entrada dele é pela porta da frente, de forma aberta, honesta, todo mundo vê. E ele é reconhecido especialmente pelo porteiro, que abre o caminho para ele. E é aqui que a coisa fica realmente pessoal, sabe? Não é um rebanho anônimo, uma massa de ovelhas sem rosto, não. O pastor conhece cada uma, individualmente, pelo nome. E isso muda tudo. Transforma uma relação de posse em um relacionamento de intimidade, de cuidado pessoal. Essa é a essência da confiança. A liderança do pastor não é baseada na força, de jeito nenhum. Ela é baseada no reconhecimento de uma voz que é familiar, que traz segurança. As ovelhas não saem seguindo qualquer um. Elas seguem aquele que elas conhecem e em quem confiam de verdade. Mas o curioso é que mesmo com essa história tão clara, quem estava lá ouvindo na hora não pegou a mensagem de primeira. Isso, de certa forma, é um convite para a gente também, né? Para não ficarmos só na superfície da história, mas para buscarmos o que Jesus realmente queria nos revelar por trás dessas imagens. Vendo que o pessoal ficou meio confuso, o próprio Jesus começa a desenrolar o significado da parábola. E a primeira revelação que ele faz é sobre si mesmo, usando o símbolo da porta para fazer uma declaração muito poderosa. Presta atenção na força dessa afirmação. Ele não diz que mostra a porta ou que conhece a porta. Ele diz, eu sou a porta. Com isso, Jesus se revela como o único acesso legítimo e seguro para o rebanho, para o próprio Deus. Não tem outro mediador, não tem atalho. O caminho é ele. E séculos depois, Santo Agostinho vai pegar essa imagem e, ele a aprofunda de um jeito lindo. Para ele, a porta não é só entrada para um lugar físico, um lugar seguro. É entrada para um relacionamento. Cristo se torna o acesso que nos permite entrar no coração uns dos outros e, mais importante, no coração de Deus. Ok, então, se Cristo é a porta, a sua voz é como se fosse a chave, né? A chave que nos guia até essa porta. E isso nos joga direto na segunda grande questão. No meio de tanto barulho, de tanto ruído, como a gente pode ter certeza de que está ouvindo a voz certa? Pois é, essa pergunta é super prática para o nosso dia a dia, para a nossa fé. Pensa bem, com tantas vozes, ideologias, opiniões, modismos, falsos ensinamentos disputando a nossa atenção, saber discernir, saber separar o joio do trigo se torna uma habilidade essencial para a nossa vida espiritual. Tá, mas e aí? Como a gente reconhece essa voz no meio do caos? Bom, existem algumas pistas. Primeiro, a voz de Cristo não é uma novidade de ontem. Ela ecoa através dos ensinamentos seguros da Igreja, transmitidos por séculos. Segundo, é uma voz que fala ao coração, de um jeito pessoal. E terceiro, ela nos dá uma espécie de instinto de alerta, sabe? Um impulso para a gente se afastar de tudo aquilo que soa falso, que faz mal. Depois disso, Jesus faz algo muito direto. Ele traça uma linha no chão, uma divisão bem clara. Ele contrasta o propósito dele com as intenções daqueles que ele chama de ladrões e assaltantes.
e as motivações não poderiam ser mais opostas. Um busca a vida, o outro a destruição. E aqui a gente vê o contraste, preto no branco. De um lado, o ladrão. Ele vê as ovelhas como objetos, como um meio para atingir um fim. O que ele deixa para trás é um rastro de destruição. Do outro lado, o bom pastor. A missão dele é o exato oposto. É dar, é proteger, é promover a vida. E tudo isso nos leva, passo a passo, ao ponto alto da parábola. A promessa final que redefine o objetivo de toda a nossa jornada de fé. E a promessa não é apenas sobre sobreviver, mas sobre viver de verdade, viver plenamente. Sério, essa é uma das frases mais mais impactantes de todo o Evangelho. A missão de Cristo não é nos dar o mínimo pra gente ir levando, sabe? É nos dar uma vida que transborda, uma vida rica em sentido, plena e eterna. Mas vamos ser sinceros, o que é essa tal de vida abundante? É ter mais dinheiro, mais sucesso, mais coisas? Não. O Evangelho está falando de algo infinitamente maior. É sobre participar da própria vida de Deus. É uma qualidade de vida interior, uma paz, uma plenitude que o mundo não pode nos dar e, o mais importante, também não pode nos tirar. Certo. E como a gente encontra essa vida então? Como se chega nessas pastagens verdes? O caminho tem basicamente 3 passos bem claros. Primeiro, alimentar a nossa alma com a palavra de Deus e os sacramentos. Segundo, confiar na orientação segura da igreja. E terceiro, ativamente dizer não e se afastar das vozes que nos desviam, que nos levam para o engano. E é com essa reflexão final que a parábola nos deixa. Uma pergunta que ecoa. O que a nossa vida de fato está buscando? A gente está investindo nosso tempo, nossa energia, nos pastos eternos que de verdade nutrem a alma? Ou estamos correndo atrás dos bens passageiros? Aqueles que o ladrão pode rougar a qualquer momento. A voz do bom pastor nos chama hoje a escolher a vida em abundância.